O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ele ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 28 de dezembro de 2022, nós estamos celebrando a festa do martírio dos santos inocentes. Este evangelho, para ser compreendido, precisa de um resgate. Nós precisamos fazer um resgate para o início do capítulo 2, que é justamente o evangelho que nós vamos ler no domingo da solenidade da Epifania do Senhor. Nós sabemos que os reis magos foram até Herodes e chegaram até Herodes perguntando para ele onde estava o rei dos judeus que tinha acabado de nascer. Eles dizem para Herodes: nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O início do Evangelho de São Mateus vai dizer que quando Herodes ouviu essa notícia, ele ficou totalmente perturbado. Por quê? Porque se nasceu o rei dos judeus, a coroa de Herodes estava ameaçada. O seu poder temporal estava ameaçado. Porque na cabeça de Herodes, no coração de Herodes, existia a mesma incompreensão acerca do reinado de Jesus como havia na cabeça e na mente de todos os judeus que conviveram com o Senhor, que não entenderam nada, que o reino que Jesus veio instituir era o reino de Deus, que o reino do Senhor não era desse mundo. Mas Herodes fica tão enfurecido, Herodes fica tão aborrecido, que ele resolve então enganar os magos. Uma vez que ele não sabia aonde o menino estava, ele tenta convencer os magos de que quando os magos chegassem e vissem o menino, que os magos dissessem para ele: olha, nós sabemos aonde ele está. E ele vai dizer para os magos: olha, quando vocês encontrarem, vocês me avisem para que eu também vá adorá-lo. Mentiroso, dissimulado. Na verdade, ele não queria adorar Jesus, nosso Senhor, coisa alguma. Ele queria matar Jesus. E veja, gente, que este matar Jesus não é matar somente uma criança, mas matar todo o projeto que estava por detrás desta criança, toda a missão que esta criança trouxe consigo. E então nós vemos na figura de Herodes o próprio Satanás, o próprio demônio, que uma vez que é contrariado, ele vai então tentar impedir que o projeto de Deus aconteça. É a própria personificação do demônio, que como o grande divisor, que como o grande adversário contra o plano de Deus, vai fazer de tudo para impedir que o reino de Deus aconteça. E então nós vamos entender o evangelho de hoje, porque quando Herodes percebe que foi enganado porque os reis magos
movidos pelo Espírito, não voltam para dizer para Herodes aonde o menino está? Vai dizer o final do Evangelho da Epifania que quando eles viram o menino, eles ficaram tão impactados que eles voltaram por um outro caminho. E voltar por um outro caminho significa justamente eles mudaram de vida, porque é impossível se encontrar com esse menino e continuar na mesma direção e continuar no mesmo caminho. Eles mudaram a direção. Então, quando Herodes percebe que foi enganado, Herodes então sanciona um decreto que todas as crianças abaixo de 2 anos deveriam ser mortas, todas as crianças do sexo masculino, e começa uma carnificina, o que nós chamamos de infanticídio, promovido pela lei de Herodes. Herodes é a personificação de todos aqueles que vão atentar contra a vida dos inocentes. Por isso, hoje nós comemoramos o martírio dos santos inocentes. Crianças que foram martirizadas por causa do desejo de poder, por causa do desejo de estabelecer-se como um rei para sempre, de um monarca louco, obcecado pelas glórias deste mundo, pelos projetos humanos. Como não ver em todos estes que apoiam o aborto hoje, em toda esta mentalidade e ideologia abortista, como não ver neles uma continuidade deste plano nefasto de Herodes, de tirar a vida de quem não teve o direito de nascer? Veja, gente, que o crime é o mesmo, veja que o pecado é o mesmo. Os santos inocentes derramaram o seu sangue para que o Senhor pudesse viver e continuar o seu projeto. E é o sangue destes santos inocentes que hoje a igreja venera como semente dos cristãos, como vai depois nos dizer Tertuliano. É o sangue dessas crianças que toca a terra, que fecunda a terra, para que Jesus consiga realizar o seu plano da sua salvação e que possa devolver o céu para mim e para você. O exemplo dessas crianças que derramam o seu sangue como testemunhas autênticas de Jesus já é a prefiguração do martírio, que todos aqueles que abraçarem a cruz de Cristo precisarão também abraçar e passar. A bravura dessas crianças que entregam as suas vidas para que a gente tenha vida deve no mínimo nos envergonhar. Nós que tantas vezes, por causa de uma dorzinha de cabeça, deixamos de ir à missa, que por um probleminha que nos acontece, queremos deixar a igreja, deixar a comunidade, deixar a nossa pastoral, deixar o nosso movimento, deixar o nosso grupo. O testemunho do sangue dessas crianças que gritam e que clamam por justiça deve ser para mim e para você um grande grito dos céus, para que nós possamos buscar a verdadeira e autêntica conversão, que consiste não em fazer a nossa vontade, mas em fazer a vontade de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo, vamos pedir ao Senhor nesta liturgia, no dia de hoje, que nos ajude, para que sejamos também nós testemunhas corajosas e que possamos ir até as últimas consequências, porque quem ama é capaz de dar a vida. E essas crianças, ainda que inconscientemente, deram a vida para que nós tivéssemos a verdadeira vida, o verdadeiro caminho e a verdade que é Jesus. Peçamos ao Senhor esta graça, peçamos a Ele no dia de hoje esta coragem. E você, que agora me ouve e me acompanha, reze comigo esta Ave Maria. Peça a Nossa Senhora, que protegeu Jesus, que fugiu para o Egito junto com São José, que a sua casa, que a sua família sejam protegidas, que as nossas crianças sejam protegidas, que o aborto nunca seja aprovado no nosso país e que, com a graça de Deus, os nossos inocentes possam ter um destino diferente do destino dessas crianças, que não precisem morrer de uma morte tão cruel, mas que também tenham o céu garantido pela nossa vida, pelo nosso testemunho, por uma autêntica educação cristã que nós iremos oferecer para eles. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que desça sobre você, sobre a sua casa e família, a bênção de um Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Curte, comente, compartilhe a palavra de Deus.